que eu de manhã falava um bocadinho de primacial. Eu peço muita desculpa, mas foi muitas vezes referido por mim nos meus trabalhos. Eu peço também desculpa por duas razões. Vou apresentar sozinha a comunicação, que seria em parceria com o professor José Marques. Como a doutora Maria João disse, ele não pode estar, e, portanto, eu limito, nós tínhamos dividido o trabalho e eu só não assumi, de modo nenhum, embora ele me pedisse a responsabilidade. Eu assumi que só vou trabalhar os limites da fronteira das dioceses do Porto com Coimbra e não do Porto com Braga, que esse é um dos temas que eu tenho trabalhado já há vários anos. Isso é desculpas. O segundo é porque, de facto, eu não fiz PowerPoint, depois do almoço, sem PowerPoint, sem nada, apelo realmente à benevolência das pessoas para se alimentarem e me ouvirem. Já começo a fazer, não é? Ora, o estudo, essencialmente o trabalho sobre os limites da diocese, chamar-lhe os limites, aliás, o título da comunicação, os limites da diocese do Porto com as suas vizinhas, neste caso com a sua vizinha diocese de Coimbra, levanta problemas e, ao longo do tempo, foram procuradas soluções normalmente provisórias. Como quase tudo em Portugal, provisório é mais ou menos definitivo e, portanto, as coisas foram-se arranjando assim. E o estudo das questões sobre limites territoriais implica, antes de mais, uma brevíssima referência à história da diocese de Coimbra, restaurada 30 anos mais cedo que a do Porto. De facto, logo após a conquista de Coimbra em 1064, a diocese de Coimbra estendia-se até ao Rio Douro e, efetivamente, a zona situada a sul deste rio era reconhecida pelos notários locais como a ela pertencente. Prova-o o facto do bispo Dom Paterno surgir referido, por exemplo, como episcopo em Colímbria, em documentos de 1081 e 1084, oriundos do Mosteiro de Pedroso. Também do seu sucessor, Dom Gascónio, temos notícias de atividade episcopal na região, nomeadamente da dedicação do Mosteiro de Grijó em 1093. Aliás, Dom Maurício Bordino, enquanto bispo de Coimbra, que foi até 1109, obteve de Pascoal II, em 1101, uma bula em que, para além de outros assuntos, lhe confirmava expressamente a posse do território desde Coimbra até ao Rio Douro. Eu recuso-me a ler a frase em latim, doutora Maria João. Ao assumir a cátedra comimbricense em 1109, Dom Gonçalo Paes foi diretamente envolvido em outra questão que, sendo muito mais vasta, provavelmente o desviou da atenção que a zona norte da diocese lhe deveria merecer. Foi feito. Dom Gonçalo transformou-se numa peça-chave do conflito que opôs os prelados bracarenses aos de Toledo, relacionado com a jurisdição sobre as dioceses que consideravam suas sufragâneas. Até 1113, data da sagração do primeiro bispo do Porto, a questão dos limites nortenhos da diocese de Coimbra entronca na disputa pelos direitos metropolíticos. Os bispos desta cidade, pertencente à província da Lusitânia, estiveram presentes no 4º, 5º, 6º e 7º concílios de Toledo, assim como nos concílios 14, 15 e 16, de 684, 688 e 693, o que de imediato nos aponta para o facto de o limite desta província, da Lusitânia, chegar até ao Rio Douro. Contudo, a Divisio Theolomiri, de 561, já hoje falado, incluía na província da Galécia a diocese de Coimbra, o que significava que esta tinha os seus limites meridionais bem mais a sul daquele rio. Dito por outras palavras, em termos estritamente eclesiásticos, a questão da jurisdição sobre a faixa de território na margem sul do Douro ultrapassa a mera questão dos limites da diocese, pois tinha um significado muito mais amplo do limite limítrofe. Também do ponto de vista político, todas as circunstâncias se tinham alterado, sobretudo a partir do momento em que Afonso VI de Leão e Castela reúne sobre a mesma autoridade, a de Henrique de Borgonha, os condados portucalense, o condado portucalense e o de Coimbra, aos quais associa também a Praça de Santarém. Não só se acelerou a articulação entre os dois territórios, como, sobretudo, se diluiu o estatuto de barreira que o Douro corporizou durante séculos. Aliás, em 1103, Pascoal II, ao entregar ao arcebispo de Braga São Geraldo o
pálio e o privilégio correspondente, inclui Coimbra e os bispados satélites de Viseu e Lamego nas dioceses sufragâneas daquele arcebispado, que se situava na antiga província, Coimbra, que se situava na antiga província da Lusitânia e que, por essa razão, historicamente, dependia de Mérida. A metrópole bracarense estava então restabelecida, incluindo o domínio sobre as dioceses da Galiza e do Condado Portucalense, ficando apenas excluída Santiago de Compostela, que recebera em 1095 de Urbano II o privilégio de isenção. Considerando que Coimbra fora sufragânea de Mérida, Dom Bernardo, bispo de Toledo, pretendia, na segunda década do século XII, que o fosse também relativamente a Toledo, motivo pelo qual Dom Gonçalo de Coimbra lhe jurou obediência, o que terá suscitado viva reação por parte de Dom Maurício, então já arcebispo de Braga. Em resposta, Pascoal II obrigou em 1114 Dom Gonçalo a prestar obediência ao prelado bracarense no prazo de 40 dias. Mas não estava definitivamente determinada a metrópole a que Coimbra pertencia. No Sínodo de Burgos de 1117, o cardeal legado Boso, ao declarar Coimbra como sufragânea na província de Mérida, contrariando assim as disposições pontifícias anteriores e adotando a divisão eclesiástica visigoda que já referi, confirmou a dependência dessa diocese relativamente a Toledo e não a Braga. Esta decisão tem implicações importantes, se tivermos em conta a evolução posterior da política eclesiástica no noroeste peninsular. Em 1120, Diego Gelmírez de Compostela consegue a dignidade metropolítica, à qual se associaram os direitos de Mérida, pelo que Coimbra ficaria doravante sujeita à diocese galega. Inicia-se então um longo processo de disputa entre os arcebispos de Braga e de Compostela, a que não são alheios os interesses políticos, porque esta alteração constituía, de facto, um grande obstáculo à unificação eclesiástica do território portucalense e do nascente Reino de Portugal. Se Braga não se mostrava nada interessada em perder a jurisdição que afirmava de ter no tempo dos suevos, segundo a Divisio Theodomiri, Compostela estava empenhada em exercer o domínio efetivo sobre Coimbra, que era, recorde-se, uma diocese já restaurada da sua província, não é? Aumentando assim a área de influência de Diego Gelmírez de um modo menos dependente de relações pessoais, como acontecia com a diocese do Porto, desde que a sua cátedra fora ocupada em 1113-14. Efetivamente, o primeiro prelado de Porto fora escolhido na órbita do arcebispo de Compostela. Chegado aqui, Dom Hugo terá procurado desde logo recuperar direitos diocesanos que tinham indevidamente escapado à jurisdição episcopal, o que passou pela criação de boas relações com instituições monásticas implantadas no território, mas também por ampliar os limites da diocese tanto a norte como a sul. E certamente devido à extensão efetiva não só da zona em discussão, mas também pelas consequências jurisdicionais, o Bispo do Porto não podia abrir mão do que a diocese possuía a sul do Rio Douro. Tornava-se assim imperioso identificar os termos antíquos, como aparece na documentação, isto é, os limites da diocese anteriores à invasão muçulmana, apesar de tudo parecer indefinido, inclusive por documentos pontifícios. Por essa razão, apenas uma política previamente delineada por Gelmírez, a que estava certamente associado a um Hugo, nos parece explicar o facto de, logo em 1114, na sequência do sínodo convocado por Diego Gelmírez, que teve lugar em Compostela em novembro desse ano, os prelados aí presentes, após a assinatura de um pacto de irmandade, tenham sugerido a Dom Gonçalo de Coimbra que resolvesse os problemas relacionados com os limites entre a sua diocese e a do Porto, facto que seria igualmente do agrado do arcebispo de Toledo, como detentor dos direitos jurisdicionais da província de Mérida ainda não estava. A sugestão dos prelados, embora condicionada porque os mesmos bispos dizem expressamente que, no caso de Dom Gonçalo não aderir à Irmandade, deveria restituir ao arcebispo de Santiago os votos e ao bispo do Porto as herdades que detinha nesse território, foi de imediato concretizada. A 30 de dezembro, os dois bispos, Porto e Coimbra, estabelecem os termos de um acordo que chegou aos nossos dias em duas versões, uma constante no livro preto da sede de Coimbra e outra no censual do Cabildo do Porto, mas apresentando diferenças significativas. Enquanto que no Códice Conimbricense Dom Gonçalo prometia não interferir a norte do Douro, Transdorium,
e Dom Hugo se comprometia a não reclamar a sul desse rio, Sacradorium, a não ser quanto ele lhe der por amizade. No sensual portuense diz que, portanto, isto é o que dizia em Coimbra, no sensual portuense diz que por lado de Coimbra entregaria a Dom Hugo o que à Igreja do Porto, Citradorum, Vel ou Ultradorum pertence, ou seja, acima e abaixo, compromete-se a entregar. Embora o historiador, que trabalhou isto, Erdmann, já há uns anos, prefira a lição do livro preto, cuja originalidade ele não duvida, o certo é que pouco depois, nos inícios de 1115, Bernardo Toledo, na qualidade de legado de Santa Sé, escrevia ao abade do Mosteiro de Santo Tirso para que este e todos aqueles que vivessem dentro dos termos antigos da Diocese do Porto, que iam desde o rio Vizela a norte ao rio Antoine, no território do sul do Douro, reconhecessem Dom Hugo como seu bispo. É neste contexto que Dom Hugo apresenta a Pascoal II, em meados de 1115, a situação da sua diocese, que, nas suas palavras, havia sido expoliada de bens e território durante as invasões muçulmanas. A resposta do Sumo Pontífice, por uma bula que passa logo em agosto de 1115, para além de isentar a Diocese do Porto de qualquer metropolita, o que é manifestamente importante, tendo em conta o contexto da luta de Braga, no sentido de manter as sufragâneas que tinha na época sueva, traça, nessa bula de agosto, o Pascoal II traça os limites territoriais da Diocese do Porto. Em termos gerais, a linha fronteira coincidia a norte com os rios Ave e Vizela e a sul com o rio Andrade. Por esta razão, poucos dias depois, o bispo Gonçalo de Coimbra recebe do mesmo pontífice ordem para entregar a Dom Hugo os territórios situados entre o Douro e o Antoine. Se a norte o problema dos limites da Diocese do Porto não ficar resolvido, eu esperava que o Dr. Marques tivesse dito antes de mim, também ao sul, e ao contrário do que seria de esperar, não estava de todo, o problema do sul não estava definido. Em 1116, o bispo de Coimbra terá feito sentir ao Papa que as informações de Hugo não correspondiam à verdade, invocando provavelmente a Divisio Theodomiri, ou o paroquial suébico, que o pontífice completamente desconhecia. Consegue assim que Pascoal II, em bula dirigida ao primário de Toledo, ao arcebispo de Braga, aos bispos de Tui, de Salamanca, bem como a outros, a Dona Teresa e outros, mandasse fazer averiguações a fim de esclarecer alguns pontos informados por Hugo. Entretanto, em 1117, Pascoal II envia à Península Ibérica o cardeal Boso para regular não só esta questão, mas também a relacionada com a definição das dioceses sufragâneas de Braga e Mérida. E por isso, em fevereiro de 1117, presidindo ao Concílio de Burgos, o cardeal Boso constata que a situação apresentada por Dom Hugo 3 anos antes do Papa era algo imprecisa, para não dizer de outra maneira. Efetivamente, por um lado, não se justificava que a Diocese de Lamedo continuasse anexada à Portuense, privilégio que fora concedido a Dom Hugo, já em 1116, dizendo que era uma questão de sobrevivência da própria Diocese de Lamedo e não tinha rendimentos do Porto suficiente. Por outro, deveria Dom Hugo abandonar as suas pretensões sobre o território ao sul do Douro até ao Antoine, ou seja, a terra de Santa Maria. Ou seja, o cardeal baseia-se na divisão eclesiástica visigoda e retomada no tempo do bispo Dom Paterno, do bispo de Coimbra, do primeiro bispo de Coimbra, Dom Paterno. O acordo entre os prelados das duas dioceses feito perante o legado do pontifício é alcançado, ficando o bispo do Porto detentor de algumas propriedades legitimamente adquiridas e mediante a contrapartida dada por Dom Gonçalo de Coimbra da entrega da Igreja do Olival, em Gaia, ao bispo do Porto. Confirmava-se assim o acordado em dezembro de 1114, depois do Sínodo de Compostela, que reuniu vários bispos, como eu falei, tanto no texto conservado no livro preto, uma vez que Dom Hugo ficava com o que Dom Gonçalo legava ex amitícia, como no texto que se conserva no sensual portuense, já que a Diocese do Porto ficava com o que lhe pertencia ultradouro. De qualquer dos modos, o limite diocesano portuense deixa de ser o limite, já que o bispo de Coimbra aceita que a Diocese do Porto possua uma estreita faixa na sua margem, que incluía a Igreja do Olival e o Mosteiro de Cristuma, novamente doado por Dona Teresa em 1118. Dom Hugo procurou, logo que foi possível, confirmar e, se possível, alargar o seu domínio a sul. O ensejo surgiu em 1120,
quando se deslocou a Colonie ao serviço de Geomídes. Nesse ano, Calixto II confirma-lhe a bula de Pascoal II de 1115, o que significa, na prática, que o acordo de 1118, feito perante o cardeal Boso, deixava de ter efeito. Eu já não sei quantas vezes os acordos deixaram de ter efeito, não é? Dom Hugo não entregava a Coimbra o território indicado no acordo de 1118, até porque a recente determinação pontifícia, a de 1120, lhe o permitia. A colaboração de Dom Hugo com Diego Gelmírez terá resultado igualmente na intercessão deste junto de Dona Teresa, que nesse mesmo ano de 1120 outorgava a Hugo o Couto e o Burgo de Porto, que lhe dava a plena posse toda a jurisdição da cidade. E Dom Hugo continuava a pontificar a sul do Douro, já que Dona Teresa dá, em 1128, carta de Couto ao Mosteiro de Grijó, na presença do Bispo do Porto. E não há, neste diploma, qualquer referência a Dom Bernardo de Coimbra. Entretanto, em agosto de 1121, o cardeal legado Boso havia convocado novo concílio, a ter lugar em Sargon. O problema dos limites diocesanos do Porto continuava nessa ocasião sem ser resolvido, como acabei de dizer. Por isso, o legado pontifício, confirmando a decisão tomada no Concílio de Burgos de 1118, fez com que os prelados do Porto e Coimbra assinassem novo contrato, pelo qual estes últimos administrariam todo o território, estes últimos, os de Coimbra, administrariam todo o território situado entre o Douro e o Tejo. Inversamente, o Bispo de Coimbra não incomodaria, estes últimos, pois o Bispo de Coimbra não incomodaria Dom Hugo desde o Douro até à Diocese de Tui. Os desenvolvimentos políticos do Condado portugalense determinaram que o sucessor de Dom Hugo na cátedra portuense fosse Dom João de Coliar, que mais tarde viria a ser Bispo de Braga. No episcopado curto, apenas 2 anos, Dom João de Coliar acaba com a isenção do Porto relativamente à metrópole de Braga, para o seu caminho, portanto. Mas, por outro lado, isenta o mosteiro de São Salvador de Grijó da jurisdição episcopal e do interdito. Isto, que entretanto tinha recaído. Isto não significa que este prelado tivesse sido claramente definido que a Diocese do Porto se estendia para sul do Douro, até porque no documento de isenção é dito expressamente porque a terra de Santa Maria era, ou deve ser, da Diocese de Coimbra. Fora nesse pressuposto que uns anos antes, em 1132, o Bispo Bernardo de Coimbra concedera um privilégio semelhante àquele mosteiro, o que se pode ser visto como uma tentativa de aplicar nessa região a reforma gregoriana, e tem sido visto assim, não terá deixado de ser também uma reafirmação da jurisdição do prelado coimbricense num território disputado tanto por ele como pelos bispos de Porto. O facto de terem surgido, entretanto, graves divergências entre o prelado coimbricense e os cônegos regrantes de Grijó terá justificado a intromissão de Dom João de Coliar e a decisão de isentar este mosteiro de qualquer jurisdição episcopal. O facto de o documento subscrito por Dom João de Coliar enquanto Bispo do Porto, na presença de Dom Afonso Henriques e de outros cônegos portuenses, se inserir numa cópia posterior, de 1139-40, mais ou menos, que já tem um confirmante que é um arcediago de Braga, então chanceler do infante Dom Afonso Henriques. Ora, esta cópia posterior é feita na presença de Ioannes, prefeitos episcopos e depois arcebispo bracarense, pode significar que ao poder político, mais do que conhecer os limites, continuava a interessar que a Diocese de Coimbra pertencia à província de Braga, numa clara sintonia de limites civis e eclesiásticos do espaço, chamemos-lhe português. Entre aspas. Dom João de Coliar foi substituído, quando assumiu a Diocese de Braga em 38, por Dom Pedro Rabaldes, seu parente, que lhe prestou obediência como metropolitano. Sabendo que o ainda então Bispo de Coimbra fora escolhido por Afonso Henriques e Dom Páio, e tendo em conta o que acabamos de afirmar, compreende-se a doação feita por Dom Afonso Henriques ao prelado portuense do Mosteiro de São João de Verde, na terra de Santa Maria da Feira, ou seja, entre o Rio Douro e o Rio Antoine, e a respectiva Carta de Culto, ou seja, de uma instituição situada em pleno território coimbricense. Nesta perspectiva, confirmar-se a ideia de que os problemas dos limites diocesanos entre estas duas dioceses, ou seja, no interior do condado, não interessavam ao jovem rei, uma vez que não colidiam com os seus interesses políticos, ao contrário da questão das províncias eclesiásticas. Dito de outra maneira,
a Dom Afonso Henriques interessava ter o seu território unido sob uma única autoridade eclesiástica, mais do que saber se determinada região pertencia à jurisdição desta ou daquela diocese. Esta era uma questão exclusivamente eclesiástica e cuja solução interessava unicamente aos prelados que pretendiam manter a jurisdição sobre uma zona concreta. Ao poder político e sendo os prelados do território partidários de Afonso Henriques na evolução dos acontecimentos relativamente a Leão, qualquer questão, qualquer solução da questão sobre os limites servia. Assim se justifica que em 1143, durante a visita do legado Guido, se promulgasse uma nova sentença sobre esta questão, mantendo no Porto o território de Santa Maria da Feira, isto é, a sul da faixa junto à margem esquerda, à margem sul do Rio Douro. Os bispos de Coimbra tentaram a confirmação do Acordo de Burgos e ainda conseguiram, em 1198 e em 1245, duas bulas que ordenavam a restituição dos territórios que consideravam usurpados pelo Porto. Contudo, estes diplomas não surtiram qualquer efeito, até porque em 1253 o bispo do Porto, Dom Julião Fernandes, obteve a confirmação da bula pascual de Pascoal II de 1115. Concluindo, ou aproximando da conclusão, relativamente aos conflitos entre Coimbra e Porto, é patente que o que estava em questão, em termos de limites territoriais diocesanos, era uma vasta extensão que nem uns nem outros prelados pretendiam abrir mão. Continuando, por isso, à minha escala. Por um lado, os bispos de Coimbra não estavam interessados em ver reduzido o seu território a norte, e por outro, os portuenses pretendiam manter a jurisdição sobre uma região que, graças à sobrevivência de uma igreja fechada no seu moçarabismo, ainda hoje nem falamos disso, até ao desaparecimento do Paterno de Coimbra e do governador Cisnândio, surgia como, entre aspas, terra de ninguém. Em ambos os casos, civil e eclesiástico, para além dos aspectos jurisdicionais, discutiam-se também interesses económicos. Assim, analisadas no seu conjunto, numa primeira fase, as questões sobre os limites protagonizadas pelos bispos portuenses e coimbricenses devem ser integradas num contexto bem mais complexo das tensões em que Maurício Godinho se viu envolvido para defender os seus direitos políticos contra as pretensões de Bernardo Toledo e as ambições de Diego de Almeidas. Mas a partir do momento em que as circunstâncias políticas no noroeste peninsular se alteraram e surgiu no Condado portucalense a vontade de o converter em reino, os diferendos entre aquelas duas dioceses, Porto e Coimbra, ultrapassaram o âmbito, chamemos regional, para terem um significado mais vasto, que lhes é dado, por um lado, pela necessidade de fazer coincidir geograficamente uma Igreja Nacional com o território da antiga metrópole bracarense e, por outro, fazer face à construção ou reorganização do espaço do Arcebispo de Santiago. A este nível, Dom Paio Mendes herdara do seu antecessor, Dom Maurício, uma metrópole que já não correspondia a uma igreja portuguesa. A diocese de Coimbra havia passado para a esfera de Santiago, em virtude de ter pertencido à província de Mérida, tinha dito. Daí o contínuo avocamento dos términos antíquos, feito enquanto durou a querela dos limites, que aparece como justificativo da geografia eclesiástica que agora se pretendia, da parte de Braga, restabelecer. Constituindo os privilégios pontifícios concedidos um importante quadro de referência para as pretensões autonómicas, como afirma o professor José Marques, a ação diplomática paralela à reorganização dos territórios diocesanos desenvolvidos por Paio Mendes, mas sobretudo por Dom João de Poliar, resultavam num apoio evidente da atividade política de Dom Afonso Henriques, tal como as atitudes de Dom Hugo serviam às pretensões de Jalmires, enquanto que as de Dom Gonçalo, num determinado momento, serviram as do primaz de Toledano. Não fica ainda claro qual é o papel de Dom Afonso Henriques em todo o processo de relacionamento entre os responsáveis pelas duas dioceses do seu território, mas estamos convictos que a evolução dos acontecimentos não lhe terá sido indiferente, até porque ele pertencia a uma estirpe de reis cujo poder se iria caracterizar pela continuada intromissão nos assuntos eclesiásticos, como disse a professora Maria João Branco. Por outro lado, parece-nos pertinente questionar até que ponto os seus colaboradores mais diretos, entenda-se nos arcebispos de Braga, colaboradores do rei, obviamente, aproveitavam a memória do reino suevo na sua máxima extensão, englobando, do ponto de vista eclesiástico, as 4 dioceses a sul do Douro e, do ponto de vista civil, uma área muito mais vasta do que aquela que o príncipe agora dominava. Daí a importância da reorganização dos territórios diocesanos e, em concreto, do estabelecimento dos seus limites, que adquirem, deste modo, um âmbito
como acabámos de ver, ultrapassava largamente o âmbito eclesiástico.